Four, three, two. Sérgio, o que é que custa mais? É passar fome ou obrigar a comer? O que é que custa mais? Passar fome ou obrigar a comer? Sim. Olha, as pessoas geralmente, não sei exatamente qual é o sentido, eu nunca passei por isso, ou seja, a minha pergunta pessoal é, eu já passei pela parte da fome, entre aspas, mas a parte de ser obrigado a comer não, acho que não ia ter grande dificuldade, mas quando tu apanhas uma pessoa, e se calhar é mais nesse sentido que é a tua pergunta, que quer ganhar peso e que precisa de comer mais, às vezes, na maior parte dos casos, é mais difícil fazê-la comer mais do que uma pessoa que precisa de perder peso, fazê-la comer menos, okay? Porque as pessoas não têm noção daquilo que comem. As pessoas que comem, estou a dizer, quando querem ganhar peso, ou seja, têm de aumentar o aporte calórico, as pessoas não têm a mínima noção de quando comem. Pensam que comem muito e na verdade não comem, okay? Tem mecanismo de saciedade precoce, portanto isso também está bem descrito, mas torna-se às vezes mais difícil esse tipo de intervenção. Agora, o que é mais difícil? É difícil dizer, isso depende de quem passa pelo problema, não é? Toda a gente vai dizer que é mais difícil, os seus problemas são sempre piores que os dos outros. Quem tem de passar fome diz que é mais difícil, quem tem de comer mais vai dizer que é mais difícil comer mais. Portanto, isso depende do contexto, são os dois difíceis e é difícil comparar. A tua opinião qual é? A minha opinião pessoal é que é mais difícil passar fome, porque nunca tive de passar pelo outro. Mas eu já tive de passar pelo outro e é bem lixado. Eu concordo. Eu só não consigo pensar em ficar sem comer. Há questões, e às vezes chega a haver situações onde temos de pôr atletas a comer 6.000, 7.000 calorias por dia. E é difícil, já estão entupidos de comida. De facto, aí torna-se extremamente difícil. Agora são situações mais raras, não é? São situações mais incomuns de acontecer. Mas quando acontecem, quando há essa necessidade, também não é uma situação fácil. Okay? Agora, então, e o que é mais barato? E o que é mais barato, Sérgio? O que é mais barato é passar fome. Então porquê que o pessoal não perde peso? Mas estás a falar mais barato em que sentido? Mais barato em termos de carteira? Claro, então se tu tens de comer muito vais gastar muito mais dinheiro, não é? Então é muito mais barato passar fome, mas... Então como é que as pessoas lá em casa dizem que não conseguem perder peso? Eles estão a poupar dinheiro? Estão a poupar dinheiro, mas à custa de tentar contrariar um mecanismo biológico que evoluiu contigo precisamente para te não deixar passar fome por questões de sobrevivência, não é? Não é só uma questão de força de vontade, obviamente que a força de vontade é importante lá estar, mas não é só isso, de facto estás a lutar contra estes mecanismos, não é? E tens de ser mais forte do que eles, isso não é tão linear assim. Eu podia dizer, eu consegui, senti-o na pele e alguém que queira perder peso e precise perder uma quantidade significativa de peso, é um bocadinho irreal dizermos que essa pessoa não vai ter de passar fome, porque vai sentir fome, vai haver alturas em que vai sentir fome e não vai poder comer, mas não é fácil, ou seja, não é fácil nem podemos pôr, a meu ver, essa questão do lado só da pessoa, ou seja, é preciso de facto uma motivação e uma força de vontade grande para que isso possa acontecer, não é fácil lidar... E achas que por vezes é preciso ajuda nesse campo, Sérgio? Às vezes é preciso ajuda, não é? Obviamente que tu também só és ajudado se estiveres receptivo a tal, não é? Portanto, a ajuda tem de partir primeiro de ti. Mas sim, mas aí sem dúvida, às vezes as pessoas precisam de uma motivação, de um guia e de delegar aos outros também um bocadinho o processo, porque isso também é importante. É aquilo que o Ricardo o processo é, pronto, acabar por ter uma espécie de orientação, okay, que as ajude precisamente a manter essa restrição, porque a intuição delas vai sempre levar ao lado inverso. Não é? É o que o Ricardo costuma dizer, o ser humano não gosta de perder nada, nem peso, portanto, pronto. E se pusermos a pessoa num contexto em que tem de comer intuitivamente, não é? Portanto, ela autocontrolar-se, a tendência será sempre voltar ao comportamento anterior. Claro. Ou seja, quando é que tu deparaste que estavas com peso a mais? Quando é que eu deparei com peso a mais? Olha, começar enquadrando, eu sempre tive peso a mais, portanto, desde criança, desde a infância, que sempre estive acima do peso. Depois cheguei ao ponto máximo, que foi 120 quilos, quando eu tinha 15 anos, quase 16, e foi aí que eu comecei a perder e perdi, pronto, o peso. Mas foi nessa altura, foi o máximo que eu atingi
E Foi como no é início que... da adolescência. Diz? Foi no início da adolescência, portanto. Sim, foi ali na transição dos 15 para os 16 anos. E o que é que te fez mudar? Deixar de... Fazem-me sempre essa pergunta, mas é difícil de responder porque não foi, basicamente foi mesmo de um dia para o outro. É como aquelas pessoas que decidem deixar de fumar e deixam de fumar de uma vez. Foi uma decisão de um dia para o outro e quando eu dei por mim, entre aspas, já tinha menos de 52 quilos. Não foi bem assim, obviamente que houve ali um processo de alguns meses pelo meio, mas foi uma decisão no momento e que não teve nenhuma recaída, portanto foi um processo linear até chegar aos 68. Agora, um fator que possa ter levado por si só e não te sei isolar, não é? Mas podemos pensar em 1000 fatores que levam um miúdo de 15 anos a querer perder peso, não é? Portanto, há todas as questões associadas ao próprio, não diria isolamento, mas o próprio afastamento social e a forma como somos vistos que servem de motivação, não é? Portanto, Claro. a motivação nós conseguimos encontrá-la. A motivação às vezes nem sempre, a motivação é diferente dos triggers, não é? São duas questões diferentes, uma coisa são os triggers, outra coisa é a pessoa estar motivada para conseguir se manter no processo. Agora os triggers são muitos, isso aí não te consigo isolar um ou uma coisa que tenha acontecido, como às vezes parecem que crer que existe, ou seja, perguntarem como se tivesse havido um clique para uma pessoa perder peso, não. Foi uma decisão que surgiu no momento em que eu me pesei e achei que era a altura de fazer alguma coisa quanto a isso. Como é que eram os teus amiguinhos lá na escola, em relação a isso? Os teus amiguinhos lá da escola? Os meus amiguinhos lá da escola ou seja, eu não posso considerar, obviamente que há episódios certamente eu não consigo isolar nenhum, se calhar já fiz terapia quanto a isso para também ver se tentar perceber, já fui acompanhado por uma psicóloga já há muitos anos. E perguntavam-me sempre se eu conseguia identificar alguma altura da minha vida em que tenha sido alvo de bullying e essas coisas. Não consigo identificar nenhuma situação em concreto, mas obviamente que nós próprios nos sentimos diferentes e nós próprios nos isolamos, portanto nós não precisamos que os outros nos digam nada, okay? Nós próprios já fazemos isso sozinhos. Okay? Nós isolamos por nós, os outros nem sequer precisam de agir, não precisam dizer nada, não precisam de fazer bullying, de fazer comentários, de nos colocar de parte, nós próprios fazemos isso automaticamente. Sim. E somos muito piores do que quem está de fora, portanto sim. somos Nós muito mais somos críticos. nossos principais inimigos, mais críticos e nós próprios nos isolamos, portanto nós somos muito bons a fazer isso sozinhos e não precisamos sequer dos outros, portanto... Olha, curiosidade gira, quanto tempo é que tu precisaste para chegar primeiro, como é que tu definiste o teu país ideal e quanto tempo é que precisaste para lá chegar? Não decidi peso ideal, ou seja, quando eu cheguei àquele peso, cheguei à conclusão que precisava do inverso, depois ali eu já queria ganhar alguma massa muscular, portanto aquela questão, mas foram 6 meses, 52 quilos em 6 meses, portanto sim, foi um processo rápido, como eu costumo dizer, foi um processo que vai completamente contra aquilo que nós temos como sendo Saudável. ideal e saudável. Atenção que eu também tinha 15 anos na altura, não tinha entrado neste mundo, não percebia nada, a única coisa que eu sabia e que é uma lei universal é que para perder peso eu tenho que comer menos que aquilo que gasto, ponto final. Era a única coisa que eu sabia na altura e que continuo a saber hoje, porque isso é um princípio da física ao qual nós não conseguimos escapar. Exato. E tu procuraste ajuda na altura? Não. Ou o que é que fizeste? Não, foi um processo só por mim. Portanto, fiz sozinho, foi um processo relativamente rápido, linear, eu também tinha um bom contexto neste sentido, porque eu fazia a maior parte das minhas refeições sozinho, basicamente eu só tinha refeições em família e ao fim de semana, incluindo jantar e tudo isso, e isso permitia de alguma forma eu comer aquilo que queria e fazer as coisas da maneira que queria sem ter o controle dos outros, né? Neste caso da minha família, dos meus pais. Portanto, só ao fim de semana é que tinha refeições com eles. Isso obviamente também foi um fator que ajudou, porque não tinha aquela pressão de ok, não estás a comer nada, não, pronto, aquelas situações normais de quem se preocupa. Tu nestes 6 meses o processo foi só alimentação ou foi mais alguma coisa? Só alimentação, eu na altura não praticava quase exercício físico nenhum, eu só me inscrevi no ginásio depois de ter perdido o peso todo, ter chegado aos 78. Portanto, já foi. Então tu perdeste uma média de 2,5 kg por semana, foi isso, Sérgio? Por aí, sim, cerca de 10 kg por mês. Brutal. Pronto, e nesse caso, em termos de massa muscular, também não houve ganhos, portanto o que tu perdeste foi tudo mesmo uma massa gorda.
Foi massa gorda e perdi certamente alguma massa muscular também, não é? Portanto, Sim, sem dúvida que sim, mas se tu estivesse a treinar na altura, se calhar o resultado não era assim tão tão espetacular, porque o teu corpo também desenvolvia ali massa muscular e que se calhar o resultado não era tão em expressivo. termos de composição corporal teria sido se calhar diferente, em termos de massa gorda provavelmente teria perdido o mesmo, não diria mais, mas se calhar o peso não teria sido aquele no final, tinha sido os 68 quilos, teria sido já um peso se calhar um pouco superior. Então, e tu sabendo o que sabes hoje, o que é que tu mudavas? Nada. Fazias tudo igualzinho como fizeste? Sim. Porque funcionou. Porque funcionou. É sempre a pergunta, eu estou a dar respostas honestas, não estou a dar respostas politicamente corretas, mas aquilo que eu fazia, se hoje me colocasse em mesma situação, era exatamente o mesmo, porque funciona e estou aqui, estou bem, estou saudável, não tive consequência absolutamente nenhuma, assim como acontece a quase toda a gente, 90 e muitos % das pessoas que seguem um processo idêntico. Ok? A maior parte dos que se fala relativamente aos perigos de perda de peso rápida, etc., não são mais do que mitos, mais uma vez, que não são sequer suportados pela ciência. Não há dano metabólico de uma pessoa perder peso mais rápido, não existe. Okay? Isso é um mito completo e a ciência é completamente contra esse efeito. A única coisa que acontece é uma perda de massa muscular mais rápida do que indivíduos que perdem peso de uma forma mais lenta, portanto perdem mais massa muscular no processo, uma percentagem relativamente pequena e que podemos pensar que possa ter algumas consequências em termos de manutenção desse peso essencialmente, mas aquilo que nós encontramos também é que as pessoas que perdem peso mais rápido tendem a ser mais bem-sucedidas e tendem também a conseguir manter melhor o peso, ok? Porquê? Por questões de motivação. Não é? Tu não vais dizer a um obeso que tem 50 quilos para perder que vai perder 2 quilos por mês e que vai ficar 25 meses para perder os 50 quilos que tem para perder. Não é? Mesmo que do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista matemático, isso fosse o ideal, do ponto de vista psicológico isso não funciona. Certo. A maior parte em termos até de composição corporal e até ao nível de estruturas, é um grande alívio, porque a malta pode pensar, espera aí, mas ainda continua a pensar que perder peso rapidamente ou muito peso rapidamente pode criar dano. O que eu tenho a dizer é assim, nós temos que ver também para o outro lado, porque temos a ganhar, porque é um alívio realmente na missão que nós queremos implementar e também ao nível de joelhos, repara só o peso que tu consegues libertar de cima, ao nível das estruturas, Isso está muito enraizado, isso que estás a dizer, e é veiculado pelos próprios especialistas, ou seja, que o peso deve ser perdido de uma forma gradual. É eticamente correto, é bonito dizeres isso, okay? Mas isso não vai ao encontro daquilo que a ciência nos diz, ou seja, não há qualquer prejuízo em perder peso de uma forma rápida pelo aquilo que nós temos na evidência, não há o maior risco de voltar a ganhar mais uma vez pela evidência que nós temos, e aí os dados são claros, e uma coisa são os dados, outra coisa são opiniões. E quem diz o contrário está a dar uma opinião, ok? Eu entendo a questão da mudança a nível do estilo de vida e, na verdade, o que a maior parte dos especialistas recomenda, e um dos principais especialistas em obesidade, por exemplo, é o Kevin Hall, dos Estados Unidos, que publica bastante sobre esta área e é um dos especialistas mais reconhecidos, portanto, uma autoridade no que toca à obesidade. Ele próprio recomenda uma abordagem a 2 tempos, que é também aquela que eu veiculo e aquela que eu defendo. E quando eu digo uma abordagem a 2 tempos é o quê? Uma fase de perda de peso agressiva e uma fase de manutenção, okay? Que foi o que eu empiricamente fiz, okay? Uma fase em que perdes peso de uma forma mais rápida, que aí isso ajuda em termos de motivação, e depois então entras na fase de manutenção em que a reeducação alimentar é importante, okay? Porque na fase inicial tu precisas é de perder peso, ponto. E perder peso rápido, por mais que possa custar a algumas pessoas ouvir, é muito mais motivante do que perder peso de uma forma lenta. Se a pessoa vir ao final de uma semana 3, 4, 5 quilos a baixar, ela própria vai se sentir motivada e isso vai catalisar na manutenção do processo. Okay? Se ela ao final da semana tiver 40 quilos para perder e perder meio quilo, é meio caminho andado para ela desistir. Sem dúvida que sim. Mas eu compreendo também os meus colegas e em relação ao que eles indicam sobre o que é o saudável, portanto, ou o que seria expectável de ser saudável para perder peso, de criar 1 quilo ou no máximo 1,5 kg ou 2 kg por semana.
para um processo de emagrecimento, realmente por causa da expectativa. Exatamente por causa da expectativa. Para não criar aqui algo errado, de expectável às pessoas do que é que elas podem alcançar. Porque se nós elevamos a fasquia bastante, depois quem está do lado lá vai dizer assim, pá, eu estou a fazer as coisas como tu disseste, as coisas não estão a funcionar. Porquê que tu me disseste que eu ia perder 10 quilos? Isso eu ainda não perdi um. Por um lado, é também por isso que a taxa de sucesso é tão baixa. Uma das áreas mais frustrantes para se trabalhar é na obesidade, quer a nível da nutrição, quer a parte do exercício, porque a taxa de sucesso é baixíssima, é um trabalho extremamente frustrante. Okay? Cerca de 5, 10 pessoas são bem-sucedidas no processo. E se nós olharmos para este processo a longo prazo, só 5 a 10% consegue manter mais de 5%, ou seja, não recuperar até 5, 10% do peso que perdeu durante o processo. Portanto, manter-se com uma perda efetiva que seja clinicamente significante. É extremamente frustrante. Okay? A tendência é o fracasso. E aquilo que não existe é uma relação entre a velocidade a que tu perdes peso, okay, e essa manutenção. Porque o que interessa é a manutenção, não é a perda. Não é? A perda é um processo relativamente linear e relativamente simples quando nós comparamos com aquilo que realmente interessa, que é manter esse peso ao longo do tempo. Esse é o desafio. Não é perder 10 quilos, não é perder 15 quilos, é conseguires manter esse teu novo peso para o resto da tua vida. Certo. E essa é a O mais principal. difícil aqui o mais fácil é tu acelerares o carro, o mais difícil depois é tu conseguires mantê-lo em andamento àquela velocidade. Isso aí é o mais difícil, é o principal desafio, porque aí sim requer a implementação de mudanças efetivas no teu estilo de vida, mudanças que são para manter durante o resto da tua vida, não há como, ok? E isso é o mais difícil de implementar e aí acho que estamos todos de acordo, mesmo aqueles que defendem perdas de peso relativamente mais lentas. E atenção, nós estamos a falar aqui em casos de obesidade, não é? Não estamos a falar daquelas pessoas que precisam perder 5, 10 quilos, estamos a falar daquelas pessoas que precisam perder 30, 40 quilos. São situações de obesidade mesmo. O MT acima de 35, por exemplo, uma massa gorda de 40 por cima. Quanto menos tu tiveres para perder, mais lenta vai ser a tua perda. Isto é uma questão matemática, não é? Chamada lei de Ford. Isto já foi estabelecido nos anos 80. Nós sabemos que quanto mais massa gorda tu tiveres para perder, mais rápido é possível que seja essa perda. Não é? E mais massa muscular tu vais também preservar durante o processo. Portanto, se uma pessoa quiser reduzir o percentual de massa gorda de uma mulher de 22 para 18, nós não vamos esperar que ela durante um mês perca 5 quilos. Mas se essa pessoa tiver de baixar o percentual de massa gorda de 45 para 40 e tiver de 40 quilos para perder, então é perfeitamente possível ela perder 5 quilos no mês. Okay? Aí é perfeitamente possível. Então, Sérgio, e que parceiros é que tu tens nessa guerra, nessa luta contra a obesidade? E não só, e na parte também de resultados. Que parceiros é que tu tens? O primeiro parceiro tem de ser a própria pessoa, não é? Ela, portanto, precisa de querer e não se autossabotar, que isso aí geralmente é o principal problema. E depois são nestas duas áreas, quais é que são as principais, a principal intervenção? Não que sejam os únicos fatores importantes, mas são os intervencionáveis, porque a obesidade é uma questão multifatorial. Existem vários fatores que levam à obesidade. Questões que vão desde questões genéticas, porque existem, apesar do peso ser discutível, o peso da genética ser discutível neste processo, elas estão lá, com maior ou menor influência. Questões sociais, questões socioeconómicas em geral, questões psicológicas e questões nutricionais, questões de exercício e muitas outras. Xenobióticos, ambiente, familiar, etc. Portanto, é multifatorial e todos nós concordamos com isso. Okay? Agora, tu tens dois fatores que são mais facilmente intervencionáveis, que é a parte da nutrição e a parte do exercício. São os que têm efeito mais direto. Num quadro ideal, nós tentaríamos trabalhar todos ao mesmo tempo. Okay? Mas são, de facto, a parte nutricional de exercício e também a parte da motivação, a parte psicológica, tu consegues intervir, não é? De uma forma mais direta e mais imediata, e são aquelas que provavelmente também vão ter um impacto maior na vida da pessoa. Portanto, terá de passar sempre por aí e, idealmente, o acompanhamento será sempre feito de uma forma multidisciplinar. Isso seria o ideal. Infelizmente, há pouca gente ainda a trabalhar dessa forma. Okay? Costumam-se isolar nas suas áreas de especialidade. E o tratamento da obesidade, de facto, requer, ou idealmente requeriria, uma abordagem multidisciplinar que, por vezes, até pode... Muito em breve vai haver aí um testemunho, portanto, que eu vou lançar nas minhas redes, de uma cliente tua que tu me enviaste. Alexandra, não é minha, é da Bárbara. É da Bárbara, que trabalha comigo. É uma cliente de vossa, portanto, da Meta Clinic, que, portanto, que eu tenho que te agradecer por isso, porque tu a recomendaste para mim, para a minha equipa, e ela está muito satisfeita.
quer Tá. com o meu trabalho, da minha equipa, quer com vocês. Está Ela está a dizer, extremamente motivada, não é? Portanto, eu falo com a Bárbara, eu sei, conheço o caso mais ou menos bem, porque me vou mantendo a par de como é que as coisas vão evoluindo, e ela está extremamente motivada também pelo quê. E isso temos de ser, temos de conseguir identificar, porque vai um bocadinho ao encontro daquilo que é que ela de facto viu perda de peso, não é? Ela viu. E os números a descer, do ponto de vista motivacional, são importantes. Claro. E provavelmente... e a parte funcional também dela, o que ela diz é que já consegue, porque ela tinha pavor de correr. Agora até na passadeira ela já consegue fazer assim uma caminhadazinha rápida. E são aquelas pequenas vitórias que vão servir precisamente para catalisar essas mudanças, ou seja, a pessoa vai perdendo peso, vai vendo o peso a descer, vai sentindo motivada, para a semana quer mais, depois vai notando maior facilidade em fazer determinados exercícios, em correr, vai sentindo menos cansada ao longo do dia, ela própria vai se sentindo melhor e vai se sentindo motivada a mudar o estilo de vida, ou seja, a implementar isso para um estilo de vida efetivo, ou seja, são as mudanças que nós queremos. Nós não queremos que seja um processo transitório, porque e será caminho para o fracasso e para a pessoa voltar ao mesmo. E isto só funciona de facto se forem implementadas mudanças, porque a manutenção do peso é de facto o mais difícil, e aquilo que normalmente é dito, apesar de ser um pouco especulativo, porque é impossível definir este número de uma forma inquestionável, é que é necessário pelo menos 3 a 5 anos com a manutenção do novo peso para que tu, no fundo, consigas ou possas de alguma forma dizer que conseguiste ser bem sucedido num processo de perda de peso. Há várias teorias relativamente a isto. É o que chama-se os hábitos. Há várias teorias, há a chamada teoria do set point, que é uma teoria que no fundo associa as questões do peso à parte nervosa, ou seja, ao funcionamento do teu hipotálamo, que é no fundo a região que controla o teu dispêndio energético e o teu apetite. É? E que é necessário um determinado tempo com um determinado peso para que esse ponto de equilíbrio, esse set point, seja redefinido, ou seja reformatado para um valor inferior àquele que era o ponto anterior. É? E isso, apesar de ser uma teoria que não é comprovável, é bem aceite entre a comunidade científica. Portanto, esse é o mais difícil, de facto, conseguir. Diogo, diz-me uma coisa. Nós estamos aqui à conversa com o Sérgio, estamos realmente a aprender muito e também esperamos que as pessoas lá em casa, portanto, que também estejam satisfeitas realmente com este podcast e que também estejam a aprender algo. Diogo, tu achas que este realmente é o trabalho de sonho do Sérgio? Diogo? Eu diria, o entusiasmo dele é capaz de ser, mas não sei, diz-nos tu, Sérgio. Eu não me via a fazer outra coisa, isso de facto não me via, já pensei noutras alturas, eu gosto de várias áreas, né? A parte de investigação também é algo que me fascina e tudo isso, mas sim, não me via a fazer outra coisa porque eu sou apaixonado por esta área, gosto não só por me identificar por vários aspectos, mas isso aí sem dúvida que sim, nem sequer questiono isso. Então, olha, e se deixarmos o trabalho de parte agora, não é? Conta-nos, se calhar, aquilo que, fora o que é o teu trabalho, que já que é provavelmente a coisa mais importante para ti, o que é mais importante para ti no teu lado pessoal? Aquela coisa que tu gostas mesmo de ti? Olha, sabes que aí só começam as perguntas difíceis de responder. Eu tenho aqui a Maria João ao meu lado, que é a minha namorada, e ela sabe que a minha vida acaba por, e isso obviamente que é criticável e talvez não, mas passa se calhar demasiado pelo trabalho, mesmo nos tempos de lazer. Quando eu digo trabalho é porque eu próprio consigo retirar satisfação em muitas coisas que estão associadas ao meu trabalho, seja ler sobre a área, estudar, pronto, esse tipo de coisas. Então acaba muito pela minha vida se centrar nesta área em particular, não é? Mas tanto em termos de lazer como em termos de termos profissionais. Portanto, desculpa, faz-me só a tua pergunta outra vez, que entretanto perdi. Ela agora está-se a rir aqui de mim. Não, só para percebermos, né, nós e as pessoas que estão lá em casa a ver isto, fora o trabalho, já disseste que afinal não há nada mais importante, mas não há problema, vou repetir a pergunta. Não diria que há coisas mais importantes, obviamente que a minha família, aqui as minhas cadelas, a Maria João, fica bem sempre dizer que ela está aqui ao meu lado. É melhor se não ficas dizer. Também são importantes e eu não vou colocar as duas coisas nos pratos opostos de uma balança porque não são comparáveis. Portanto, tudo acaba por ter uma importância grande na minha vida que eu não consigo dissociar ou não consigo ponderar dessa forma assim separada.
Aqui as minhas Mas cadelas. espera aí, ó Sérgio, eu tenho que intervir, eu sinto muito o que tu estás a dizer e estou-me a conseguir meter mesmo na tua pele, porque eu também vivo isso que tu estás aí realmente a mostrar. É 100% o que tu estás a dizer, é o que eu sinto. Olha, eu vou-te contar aqui uma coisa, então de brincadeira, só para tu perceberes realmente em que nível é que isto está. Em que pode haver alguém que já ouviram isto, a pessoa que eu estou a dizer já ouviu isto, mas se ouvir outra vez vai dizer assim, o quê? Tu ainda falas sobre isto? Eu quando comecei a namorar com a minha mulher e com medo que ela me tirasse o sonho e que me tirasse do percurso, que é o percurso que eu estou a ter hoje e é o que eu faço com muita satisfação e com muito gozo e com muito prazer, o que eu lhe disse foi assim, olha, tu vais entrar realmente na minha vida, mas eu quero que tu saibas de uma coisa. Para mim, é mais importante, agora já não é tanto, né? Mas para mim é mais importante o comer, o dormir e o treinar. Eu olhei para ela assim e disse isso, e ela ficou a olhar para mim do tipo, tá bem, pronto, eu alinho nisso. Eu pus logo os pratos limpos. Sim. Eu sou esta pessoa e tu não vais mudar, foi isso que eu disse. Portanto, Mas este é o meu sonho. Aqui nós não tivemos nenhum choque a esse nível, porque a Maria João, com a parte da alimentação e dos treinos, é tão focada, ou se calhar em alguns aspectos até mais obstinada do que eu. Mas, portanto, também nesse aspecto não foi. E depois em termos de rotinas, por exemplo, naquelas coisas da vida de casal normal, tipo horários de refeições, etc., não tivemos problema nenhum porque cada um faz as suas e ninguém se chateia. Em termos de horários, ou seja, nesse aspecto não somos bastante independentes relativamente a isso. Mas indo àquilo que estavas a dizer, fora da questão do trabalho em si, e daí aquilo que se calhar para a maior parte das pessoas é uma pergunta fácil de responder, para mim não é que é conseguir dissociar a parte do trabalho de outras áreas da tua vida, porque ele acaba por estar sempre presente, ou seja, aquilo que é o teu objeto, vai em termos profissionais, acaba por também o ser muito em termos da minha vida no dia-a-dia, em termos pessoais, portanto, naquilo que eu faço, naquilo que eu leio, naquilo que eu escrevo, no meu estilo de vida, portanto acaba por estar muito impresso de uma forma difícil de dissociar, mas obviamente que tão importante como tudo isso é a minha família, a minha vida, as minhas cadelas também, que acabam por ser aqui a alegria cá em casa. Já estou mais calminhas, há bocado estavam a ladrar como ficam a ver os cães na janela, mas a minha vida acaba por passar muito por aí. Daí eu dizer às vezes que a minha vida é um bocadinho sem graça. Para as pessoas que vêm de fora, eu não sinto isso, mas se calhar para as pessoas que vêm de fora sim, porque pronto, acabo por tirar satisfação em coisas que se calhar para outras pessoas estão mais associadas a trabalho, a dever, a obrigação. Tu alguma vez pensaste em desistir de fazer o que fazes? Não penso que tenha alguma forma desistido. Obviamente que há momentos menos bons, talvez, em que porque o fracasso faz parte em determinados, temos também de aprender com ele, portanto isso é perfeitamente normal, mas nunca pensei em desistir. Antes, pelo contrário, portanto, penso, infelizmente as coisas têm corrido bem em progredir, digamos assim. E entrar também noutras áreas, e eu gosto imenso gosto imenso de dar aulas, por exemplo, que é uma coisa que eu aprendi a gostar, odiava no início, tenho um bocadinho de fobia, e uma coisa que eu gostava de melhorar em mim é a questão de falar em público. Vou lidando com isso melhor, a pessoa também vai aprendendo, vai criando as suas estratégias, mas é uma coisa que eu ainda acho que tenho de melhorar, e acho que também tenho tempo para isso, portanto vou ter a oportunidade nesse sentido, e estou claramente a evoluir, se me comparar com há uns anos atrás, em 2011, quando comecei a palestrar e a dar aulas, mas é uma coisa que me dá prazer, porque são temas que eu gosto, e gosto de ensinar e gosto de aprender com os meus alunos, com as pessoas, e é um tipo de interação que eu gosto bastante. Pois, se quiseres, eu posso-te recomendar uma pessoa que nos ajuda bastante a nível de falar em público, que tem um curso, inclusive, que se chama Falar em Público, e que depois, se quiseres, vou passar a publicidade, Martins Simões, vai 5 estrelas. Ele faz isto 5, 6 vezes por ano, impecável. Acaba por ser uma coisa que eu faço muitas vezes, porque acabo por dar bastantes palestras aqui no Brasil, as aulas, por exemplo, também,
e estou cá por estar muito exposto a situações dessas e acho que é uma área, acho que ainda tenho muito espaço e gostava de evoluir. Recomendo Eu sou muito vivamente. melhor e tenho perfeita consciência disso, sou muito melhor na comunicação escrita do que na comunicação oral, porque estando sozinho eu raciocino de uma forma muito mais clara do que sob stress de estar em público, de estar a comunicar com outra pessoa. E isso é uma coisa que eu gostava, ou seja, se calhar adiantando outra pergunta que me irias fazer, que eu gostava bastante de melhorar do meu ponto de vista, não só profissional, mas também, obviamente, pessoal. Boa. Olha, uma coisa que é uma pergunta que eu gosto de fazer, mas porque eu identifico muito com isto, porque eu gosto imenso de cozinhar, mas a ti dá-me um especial gozo. Porquê? Porque tu és todo preocupado com o fitness e trataste da tua alimentação e tal. Qual é que é o prato mais fixe que tu já fizeste? Veja a reação da Maria João, porque ela está-se a rir. Porque... Tu não cozinhas, queres ver? Tens de cozinhar, não? Está-se a rir. Bom, eu sou a pessoa mais prática e de rotinas que provavelmente existe na face da Terra. Eu não tenho qualquer problema em comer a mesma coisa o dia todo e em comer vários dias a mesma coisa. Ou seja, para mim, quanto menos trabalho, entre aspas, e mais eu conseguir encaixar nas minhas rotinas do dia a dia sem que isso me provoque atrito, melhor. Portanto, eu sou ótimo a cozinhar frango com arroz. A Maria João faz arroz melhor do que eu, portanto, normalmente é ela que faz o arroz cá em casa, e a legumes o dia todo sem problema nenhum. Portanto, eu sou, em termos de cozinha, apesar de me dizerem que eu cozinho bem, atenção, okay? Dizem, por acaso esse feedback tenho tido, eu sou a coisa mais prática a cozinhar e mais simples que pode haver e gosto desse tipo de alimentação. Portanto, eu não sou nada de pratos com muito confeccionados, sementinhas disto e aquilo em todas, não, nada. Quanto mais prático, melhor. Ó Diogo, mais um aficionado ao micro-ondas, estás a ver? Não te disse? Já viste? Por acaso não sou. Por acaso não sou. Ou seja, porquê? Porque eu gosto de comida fria. Então eu como a comida fria. Identifico, gosto muito disso. Isso Portanto, não. Mas podes cozinhar no micro-ondas porque isso é prático e depois deixas arrefecer e depois começas a comer as comidas frias. A questão é as quantidades. Como eu cozinho 2 vezes por semana, nós cozinhamos geralmente cá em casa 2, 3 vezes por semana no máximo para a semana toda. Ou seja, é uma forma que nós encontramos disso também não desocupar muito tempo no dia a dia, temos tempo também para outras coisas. Então acabamos por cozinhar menos vezes e depois acabamos por comer essa comida mais vezes. Então aí precisamos de fazer em grandes quantidades e o micro-ondas não é grande o suficiente para isso. Então, Sérgio, diz-me uma coisa, mais uma pergunta daquelas com rasteira. Então, tu comes porque tens de comer, por necessidades nutricionais, ou comes porque gostas de comer? As duas coisas. Okay? Eu gosto de comer, tenho prazer em comer e isso é uma questão inerente ao próprio ser humano. Comer é um ato de prazer também. Agora, se me quiseres colocar em 2 pratos opostos da balança, a questão de eu ter de cozinhar todos os dias ou poder beneficiar de ter dias mais relaxados onde não tenho de me preocupar com isso, chegar a casa, já ter o jantar feito e ter tempo para outras coisas, sem dúvida que eu prefiro comer comida fria e feita no dia anterior. Exatamente como eu gosto de comida fria. Não, comida fria é fixe, eu gosto, sou fã. Claro que nós também, eu e aqui a Maria João, estamos num contexto diferente. Nós, como não temos filhos e isso, nós também não temos de fazer esse tipo de... Ou seja, não vamos obrigar as crianças a comer comida fria se for o caso. Nós damos-nos bem com esse tipo de alimentação e preferimos estas estratégias que nos permitem ter mais tempo e ser mais prático no dia-a-dia. Portanto, isso depois são questões então, mais... Sérgio, e como é que tu gostas de aproveitar o teu dia? Como é que coisas é que tu fazes durante o teu dia? Ou que prioridades é que tu dás a fazer durante o teu dia? Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar há pouco. Se uma pessoa olha de fora, acaba por se calhar pensar que eu passo o dia todo a fazer, que não dia a trabalhar, mas a fazer coisas que estão associadas ao meu trabalho. Porque sejam de vários níveis, seja preparar aulas, falar de pessoas, ler, estudar... portanto, dentro disso, mas olha, estás a ver o que é? Ela está a dizer, eu tenho o treino. E há a questão do treino, não é? Também que encaixa no meu dia, normalmente treino
numa situação normal 5, 6 vezes por semana. É um momento também que eu próprio preciso, já o faço há muito tempo, portanto às vezes já está implementado nas rotinas e que também faz parte do dia, mas lá está, o meu dia, se eu olhar de fora, pode parecer que tem poucos períodos de lazer. Obviamente que gosto e às vezes vemos um filme, se bem que é difícil, que eu e a Maria João temos gostos completamente opostos no que toca a filmes, mas às vezes também o vemos e séries e tudo isso, mas acaba por passar muito por esses momentos se calhar mais isolados, associados ao trabalho, a estudar, que eu não vejo dessa forma, percebem? É aí que eu queria chegar. Acaba por ser a minha forma de estar durante o dia, portanto acaba por a minha vida, apesar de eu gostar de ler coisas completamente fora da minha área profissional, literatura de todo o tipo, gosto, mas foca-se muito dentro desta área, portanto acaba por ter uma vida um bocadinho chata como para quem vê de fora, lá está. Tu és uma pessoa de hábitos? Muito. Desculpa, agora deixei-te de ouvir. Olha, mas que é sua. Tu saíste do podcast. Não, agora já estamos, mas não ouvi a tua pergunta, Diogo. Se tu te consideras uma pessoa de hábitos? Muito. Tudo na minha vida são rotinas e hábitos. Passa pela alimentação, que é aquilo que eu te estava a dizer também há pouco, ou seja, são muito de hábitos e de rotinas implementadas e de previsibilidade, digamos assim, no meu dia-a-dia. Okay? Há sempre aquela tendência para o pseudocontrolo, sabendo que isso não é possível. Tenho um bocadinho esse lado mais controlador, com consciência de que isso de facto não é possível a 100%, mas sim, sou uma pessoa de hábitos a todos os níveis. A nível da alimentação é aquele que se calhar é mais marcado, mas inclui também treinos, horários, tudo. E se houvesse algum que tu pudesses mudar, tu mudavas algum? Hábitos que eu pudesse mudar Se perguntasse à Maria João, ela dizia-te já aqui uma série deles. Eu assim... É teus? Pois, é de certeza que ela tem uma lista enorme que podia dizer. Eu sinceramente não vejo assim nenhum que eu gostasse de hábito. Estamos a falar de hábitos, não de que eu mudasse, que fizesse parte das minhas rotinas e que mudasse. Eu estou confortável e estou bem com eles. Se calhar gostava de introduzir outros eventualmente, mas não te consigo responder a isto dessa forma, sinceramente. Também foi uma coisa, lá está, aquilo que estávamos a falar desde o início, que eu ainda não pensei na minha vida, mas não te sei dizer nenhum hábito. Mas Diogo, mas se calhar tu podes perguntar também em termos de divertimentos, ocupações, se calhar para ir mais ao cinema, se calhar ir dançar, ou os alunos do Apolo. Pode haver aqui algumas exigências da parte dela? Por exemplo, sei lá. Gosto de ir ao cinema, claro, gosto de ir ao cinema, gosto de ler. É verdade também, desde que tenho as cadelas tenho estado um bocadinho mais preso, porque elas não são propriamente muito fáceis de ficar sozinhas, porque nunca foram habituadas, portanto aí a culpa é minha. Então acabo por limitar um bocadinho quando estou em casa e que tenho hipótese de sair. Uma grande parte das coisas que acabamos por fazer é com elas também, portanto é mais passear e tudo isso. Mas sim, passa muito por aí, essencialmente cinema, ler, que é uma coisa que eu gosto, e pouco mais. E filhos? Há bocado deixou-me para pôr atrás da orelha. Diogo, e filhos? Filhos ainda não tenho, estamos um bocadinho pressionados nesse sentido. A Maria João também, pronto, sim, quer ser pai, isso não está em questão, e ela também. A questão é mesmo agora ver em termos de timings, bem que também já cheguei à conclusão que não há altura ideal, portanto, se estivermos à espera da altura ideal para isso acontecer, nunca vai chegar. Ou agora por causa do coronavírus e coisa, ou vem outra coisa qualquer a seguir. Portanto, é aquela que não pensamos muito nisso numa situação de programar, mas se acontecer estamos preparados. Sim.
Olha, tu há bocado estavas a falar de que costumas dar palestras também e ir ao Brasil com, não sei se é com muito ou com pouca regularidade. Normalmente sempre uma, 2 vezes por ano, normalmente sim. Este ano por acaso não vou, não estava programado e agora não ia de certeza por causa desta situação, porque geralmente a altura é sempre quando é aqui o nosso verão, a altura mais forte deles é sempre ali a altura de julho e agosto. Mas sim. Não é. Eu tenho uma relação muito particular com o Brasil, até porque a minha senhora é do Brasil. Mas o que eu queria mesmo perguntar até, a nível do que é, e principalmente no teu perfil, a nível do que é o culto do corpo e o fitness e a área toda onde tu atuas, tu notas diferenças significativas de cá para lá, por exemplo? Diferenças muito grandes. Ou seja, o Brasil é um país de extremos, não é? Portanto, só que é um país de tal maneira grande que um dos extremos cá é quase um universo inteiro em Portugal, não é? Portanto, é um país de gente muito focada, muito na questão do corpo, muito obstinada relativamente a isso, e o inverso, que são pessoas que não querem saber disso para nada, e é um país também com uma porcentagem de obesidade enorme, maior do que a nossa, portanto, tem também os problemas do outro lado. Mas sim, é um país de uma dimensão de tal maneira grande que qualquer um dos espectros assume uma dimensão gigante. Em termos de mercado, vamos dizer assim, não é sequer comparável. Não é? Nós aqui em Portugal, um evento grande, mesmo o evento da APN, da Associação dos Nutricionistas, pode ter perto de 2.000 pessoas lá, é um eventozinho pequenino, não é? Portanto, em termos de dimensão, não tem nada a ver. Bom. Ricardo, Oi. e aquela pergunta que tu costumas fazer? Aquela pergunta dos 5.000 euros? Exatamente. Qual é a pergunta que eu costumo fazer, meu amigo? Conta lá. O Ricardo gosta muito de perguntar uma coisa que faz todo sentido, até porque o objetivo do podcast vai por aí, que é, ao longo deste tempo todo e daquilo que tu já passaste, da pessoa que tu te tornaste, tu certamente não o fizeste sozinho ou só sozinho. E o que nós queremos saber é quem é que esteve contigo até agora, depois que tu destacas. Essa pergunta, já sei. É o nosso tema do podcast, afinal. Sabes que também, isso é uma daquelas perguntas difíceis de responder porque requer ter sido pensada antes e de facto não foi, porque lá está, houve muita gente importante durante esta fase e cada um nos seus momentos num determinado contexto. Há uma importância grande, por exemplo, e voltando ao início aqui do podcast, porque também tem a ver com a forma como eu conheci o Ricardo, naquela altura em que eu iniciei e estando mais ligado ao fitness e tudo isso, muitas das pessoas que eu conheci também nessa altura acabaram por condicionar e ensinar-me também bastante, ou seja, eu aprendi muito nessa altura com determinadas pessoas que já estavam lá dentro há mais tempo do que eu e que isso em certa medida também me direcionou e me guiou para o meu percurso vá até aqui. Portanto, aí há muita gente nessa altura da minha vida. Depois, obviamente que há outras pessoas que também me marcaram, mesmo professores, amigos, as primeiras pessoas que acabaram também por me dar a oportunidade como palestrante e que depois, a partir daí, nomeadamente o Pedro Bastos, a maior parte de vocês não conhecem, mas que na altura me convidou para palestrar a primeira vez fora de contexto académico e depois a partir daí isso também me levou a ser mais conhecido e poder ter a oportunidade de ir ao Brasil e tudo isso. Foram pessoas obviamente importantes durante todo este processo, mas tenho obviamente a minha família, a Maria João, não é? Tenho de dizer. Não sei se acho que ela me está a filmar agora nesta parte. Olha que ainda apanhas, ainda vais apanhar, é? Não, ela está-me a filmar. Comer comida fria. Estás a comer comida fria hoje. Está-me a filmar que é para depois me mostrar. E obviamente que são pessoas importantes. Aliás, a Maria João sabe que é importante porque também me dá condições, não é? Digamos assim, não vou chamar estabilidade porque esse não é o problema, mas condições para manter o meu estilo de vida sem atritos, sem problemas e partilhar também a maior parte com ela, porque ela acaba por ter uma rotina, um dia-a-dia bastante semelhante com o meu. E obviamente isso é muito importante para a pessoa ter estabilidade e ter cabeça e ter disponibilidade
para conseguir fazer o seu trabalho e estar bem em geral, não é só a questão profissional. Portanto, durante este percurso houve muita gente, podia destacar vários que começaram, digamos assim, nessa altura, okay? Quando eu comecei a enverdar pelo fitness, pela nutrição, pela fisiologia, quisermos chamar, e que eu conheci, em grande parte também passou por esse fórum que nós estávamos a falar aqui há pouco, conheci algumas pessoas, também no próprio ginásio onde eu comecei a treinar, apesar de já ter treinado em vários, e que me foram ensinando e me foram integrando um pouco neste mundo. E hoje em dia provavelmente não estaria onde estou e também se não tivesse passado por isso. Portanto, respondendo a uma outra pergunta que vocês sei que me iriam fazer, se eu mudava alguma coisa durante este percurso, não mudava nada. Não tenho nada para mudar. Não, acho que aquilo onde eu hoje estou passa em grande parte por tudo aquilo que eu vivi, as coisas boas e menos boas. Nem sequer o meu passado de obesidade eu mudava, antes pelo contrário, acho que foi das melhores coisas que me aconteceu, porque me deu uma perspectiva diferente sobre a obesidade, portanto, sobre o problema. Não o encaro como tenha sido algo negativo, antes pelo contrário. Foi uma experiência, felizmente consegui ultrapassar, mas não é sequer uma coisa que eu mudasse no meu passado, na minha vida. Respondeu bem, já viste? Respondeu bem, pá. Diogo, até inclusive todo o percurso que ele teve, e falando aqui na parte da obesidade, isto mostra também uma congruência. O que é? Eu sou nutricionista e estou aqui, portanto, para dar o meu melhor com vocês. Atenção que eu também já passei por isso, pá. Eu também sei, eu também senti na pele. Dá uma perspectiva diferente, isso é verdade, dá uma perspectiva diferente ter passado por isso, apesar de eu não ser como objetivo, no fundo, criar uma questão de empatia, obviamente que é isso importante, mas acho que a parte profissional, a competência é mais importante do que esse processo, que é isso que eu ia dizer, que há pessoas extremamente competentes a trabalhar nesta área, que não passaram por obesidade e são perfeitamente capazes de conseguir lidar com uma situação dessas, mas dá-te uma perspectiva diferente sobre o processo, sobre o sacrifício, sobre aquilo que é necessário tu passares para conseguires lá chegar. E vai um bocadinho em conta daquilo que estávamos a falar também há bocadinho, não é? De estares a dizer porquê que há pessoas que não perdem peso ou porque é que é tão difícil perder peso, não é? Porque quem nunca passou por aquilo pensa que de facto é um processo fácil, é um processo que só depende da força de vontade, é uma questão de preguiça, de desleixo, de maus hábitos, e não é só isso, em alguns casos mas vencer essas barreiras já é difícil o suficiente para que a pessoa não seja ainda mais culpabilizada relativamente a isso. Ou seja, então, e tu quando eras mais novinho, quando eras mais pequenino, quem é que lá em casa estava a meter assim mais um bocadinho de comida para tu comeres? Sérgio, como lá mais um bocadinho? Era a avózinha, era a mãe, era o pai, quem era? Os meus pais diziam sempre que era dos meus avós. Okay? Eu sempre comi muito, aliás, sempre comer muito em termos de quantidades mais do que doces. Doces nunca foi assim, comia muito mesmo, comida. E os meus pais acham sempre que põem sempre a culpa, entre aspas, não é estar aqui uma questão de pôr culpa, era sempre nos meus avós, é aquela questão dos avós para os netos. Mas também, como eu te estava a dizer, a verdade é que desde relativamente cedo eu fazia bastantes refeições sozinho, não é? Portanto, eu próprio tinha muita culpa nesse processo. Eu acho que desde os 12 anos, talvez, eu passava ou fazia bastantes refeições, ou na escola ou em casa, sem os meus pais lá estarem, porque chegavam mais tarde. E, portanto, não vou dizer que foi culpa de alguém em particular, portanto a culpa foi minha. Não era por me darem mais comida, eu próprio tratava de me dar a mim próprio. Os teus pais estão na área que tu também estás? Eles também estão na área da saúde, por exemplo? Não estou relacionados. A minha mãe, aliás, também luta com a questão do peso e sempre foi obesa desde que sempre, não é? Desde sempre, pelo menos desde que eu estou cá. E é uma questão também familiar, portanto, não só a minha mãe, mas também outras pessoas da minha família. E, portanto, corre na família, digamos assim, portanto, há essa tendência comportamental e também certamente com algum caráter genético
Mas não estão minimamente relacionados, apesar de eu não achar que sejam pessoas que tivessem hábitos muito maus em termos de alimentação. Portanto, isso em casa não era instituído. As refeições eram sempre cozinhadas, quando tínhamos as refeições juntas, se calhar o principal problema tinha a ver precisamente com isso, fazíamos poucas refeições em conjunto e eu acabava por estar um bocadinho sujeito à minha própria intuição e era eu mesmo que cozinhava. E quem é que dá apoio de nutrição à tua mãe? És tu? Não, é a Bárbara. Porquê que não és tu? Não, esquece, tu não consegues mudar, porque é por uma questão de respeito, entre aspas, não é uma questão de respeito, é uma questão de autoridade, não é? A tua mãe não vai fazer nada daquilo que tu lhe dizes. Tu sabes que acontece a mesma coisa com a minha mãe, em que a minha mãe está a treinar com o PT da minha equipa, não está a treinar comigo. Ela comigo, ela não respeita. Eu digo, mãe, vá, para lá começar. Ela diz, nem pensar. Eu pessoalmente acho que é difícil trabalhar com pessoas da tua família, ou seja, eu prefiro, e a Bárbara, e as coisas têm tentado a correr bem, começou-lhe a dar apoio nutricional há algum tempo, e ela também já perdeu algum peso e tentado a correr bem. Agora, tu próprio, é difícil. Uma questão de respeito da autoridade, é a mesma coisa que eu agora ires dar treino, por exemplo, à tua mulher. Pois. Não é? É complicado. É muito difícil dar treino à minha mulher, ela ralha por todos os lados, está sempre a ralhar comigo. Sempre a refilar. Ela ralha porque o treino dói, porque o treino custa, e depois ralha quando eu não lhe dou treino. Portanto, eu estou sempre a ouvir ralhar. É a mesma coisa aqui com a Maria João. Chateia-me porque eu não lhe faço porque eu não lhe faço um plano, quando eu lhe faço um plano, e chateia-me, porque se eu lhe faço, ela depois não o cumpre. Portanto, levo todos os lados. Não, olha, Sérgio, voltando aqui novamente então à parte dos pais, tu és mais pai ou és mais mãe? Dizem que sou mais mãe. Eu não consigo fazer essa distinção. Nós, se calhar, estamos de dentro, é mais difícil, mas quem está de fora acha que sou mais mãe. Talvez tenha razão. Consigo identificar alguns traços. Mas que estás a falar aqui? Físico? Não estou a falar de físicos, alguns traços em termos de... Não, eu não estava a falar de físico. Eu estava a dizer mais próximo. Quem teve mais ligação? Não. Mais, talvez, da minha mãe. Os dois, sabem que o meu pai é uma pessoa assim um bocadinho mais fechada, é um bocadinho mais parecido comigo, ok? Ou seja, se eu quiser comparar em termos de atitude, em termos de comportamento, se calhar sou mais parecido com o meu pai. Minha mãe é muito mais extrovertida e algumas características que eu não tenho, mas essa proximidade, se calhar mais com a minha mãe, precisamente pelo facto do meu pai ser mais recatado. E tu tens irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Era a pergunta a seguir, mas pronto, já está. Sim. Quando eras pequenino, tu sofrias bullying dela? Tínhamos as nossas desavenças. Se calhar agora damos melhor em adultos do que quando éramos mais novos. Temos 3 anos de diferença também, do que quando éramos mais novos e adolescentes, mas eu acho que isso também é normal. Vá. É a maturidade. Se pudesses contar um episódio assim mais caricato entre vocês irmãos, o que é que tu dirias? Sinceramente não sei, é daquelas coisas que eu nunca pensei, não sei dizer nenhum, sinceramente, nenhum episódio mais caricato. Já fizeste algum plano de alimentação também para ela? Não, também não foi, no caso dela não foi necessário, só mesmo a minha mãe e também, não, a minha mãe só. Depois tive também a minha prima, mas a minha prima foi para um nutricionista, meu amigo, tratar de que não trabalha comigo, mas... Então, e como é que tu conheceste a tua namorada? Olha, boa pergunta. Aquela pergunta, se ela está aqui a revirar os olhos. Eu conheci a Maria João neste meio, precisamente, não é? Portanto, ela era... Já foi há muito tempo, na verdade eu já a conhecia há vários anos. Nós namoramos há 2 anos. 2 anos. Ui. E 2 anos e uns meses. Mas já conhecia há mais tempo. Okay? Já conhecia talvez há uns 5, por aí, há uns 5 anos. E também nesta área, portanto ela procurou ajuda para a parte nutricional, portanto sim, estava ligada aqui a esta área. Depois desapareceu durante uns tempos
e nem sei bem explicar porquê. Começámos a falar novamente por causa da minha cadela, exatamente, por causa da Misty, porque entretanto eu tinha a Misty e ela também gostava muito de cães e tudo isso. E então, apesar de termos ficado ali alguns anos, talvez 2 anos quase sem falar, sem ter contacto, depois houve um dia que fomos passear a Misty, até aquela história do costume. E pronto, depois a partir daí começámos a falar e as coisas foram avançando, mas eu já a conhecia antes disso. A mística é culpada. A mística é culpada. A Misty é que veio mudar a minha vida em todos os aspectos. Na verdade, a Misty está cá primeiro, já há mais tempo. Está aqui a olhar para mim, por isso é que eu estou a olhar. Misty, anda cá. Boa. Ricardo. Sim, eu adoro os meus cães, eu sei. As pessoas acham isso parvo, mas eu sou completamente louco aqui pelas minhas... Nada disso. E a minha vida Então acabou agora... condicionada por causa delas. Eu quando tomei a decisão de as ter, e a Misty já tem quase 3 anos, foi uma mudança grande, não é? Porque está habituado a não ter nenhuma prisão, entre aspas, e depois acabas por ter um cão dependente e que precisa de ti para tudo. Acaba por ser uma mudança grande, mas é ótimo. Eu adoro-as. E vieram mudar para melhor. Ela está aqui. Anda cá, Misty. Anda. Está com vergonha. Sabes que eu costumo dizer muito isto e costumo usar os exemplos dos meus cães muito tanto nas sessões como às vezes nas palestras, porque eles todos os dias me vêm ensinar sempre alguma coisa. Sim. Isso é daquelas coisas que eu mais gosto de ver, é tudo aquilo que eles trazem para ensinar. Consigo identificar mudanças grandes na minha vida, mesmo em termos de paciência, em termos de noção da incapacidade de um controle total na tua vida, porque nunca sabes o que ele vai fazer cá em casa. E se eu vou chegar a casa e se não tenho tudo revirado, há muita coisa que acabamos por aprender. E esta aqui é... Parece que agora quer falar ao microfone. Pode dar umas palavras, à vontade. É lá. Mas pronto, tenho 2 também, depois tenho uma mais pequenina que veio a seguir para fazer companhia, que é... Também está aqui embaixo, elas são aqui todas ao pé de mim. É mais pequenino. Está aqui é um Whippet. Mas pronto. É a primeira vez, isto é a estreia, nós temos, não somos só 3 no podcast, é a estreia. Está bom, já fomos 5, nunca tinha feito um podcast com tanta gente. A verdade é que seja dita, qualquer podcast ou qualquer local onde eu falo sobre a minha vida pessoal, elas têm de entrar, porque elas assumem de facto um papel e uma dimensão grande na minha vida pessoal em todos os aspectos, ou seja, a minha vida acabou por ser muito condicionada por elas e tudo aquilo, basicamente, não quero fazer a comparação desta forma, porque se calhar as pessoas que têm filhos até se vão sentir um bocadinho ofendidas, mas é quase como se fosse, porque acaba por ser um ser que está tão dependente de ti que tu acabas por ter de condicionar muito a tua vida em torno deles. Repara, eu estou à procura de comprar um Jeep velho agora, porque eu tinha um Jeep, depois deixei de ter um Jeep, e agora estou à procura de comprar um Jeep velho só para poder passear os cães outra vez fora. Eu estou em ponderação, mas vou mudar de casa por causa delas, portanto também não é... Sérgio, tu tens que mudar aqui para os lados aqui de Sintra e Ericeira, pá, aqui é que provavelmente vai ter de ser, ou seja, a mudança vai passar um bocadinho por aí, porque eu moro mesmo no centro de Lisboa e obviamente tendo cães e são cães grandes que gostam de correr e ter mais espaço, acabamos por estar um bocadinho mais limitados e eu tenho de me deslocar um pouco para elas poderem correr e andarem a ser cães. Olha, uma coisa é certa, pelo menos ginásio já vais ter aqui comigo, já vais treinar comigo e tudo. Sim. Agora ginásio, eu depois desta ainda vou, mas é montar um em casa. Olha, depois desta do vírus. Bem sensato. Estás a ver porque é que eu desde 95 que ando aqui a melhorar as minhas condições? Agora sou o único que mora no ginásio. Moro no ginásio. Não é? Tu tens essa vantagem, é só descer e estás mesmo aí. Porque agora isso de facto Sérgio, agora uma das perguntas, se calhar agora para terminar, e aqui para deixar aqui um bocado de reflexão, o que é a coisa, ou quais são as coisas que te deixam mais empolgado, realmente nesta vida, nesta sociedade?
Mais empolgado. Vocês já me fazem perguntas difíceis. Só porque eu nunca passam coisas que uma pessoa não pensa, não é? No dia a dia. Empolgado, olha, uma coisa que eu gosto, se calhar empolgado não é a palavra certa, mas fico contente, vou dizer antes assim. Quando as pessoas que procuram a clínica e tudo isso têm sucesso, têm resultados. Eu gosto dos resultados dos outros, fico contente, okay? De ver. Obviamente que há aqui uma componente egoísta, não é? Egoísta, entre aspas, que é o sentir que tive uma influência positiva na vida daquela pessoa. Egoísta, se calhar é precisamente o inverso, mas perceberam o que é que eu queria dizer, não é? Que tem a ver com a minha autossatisfação e me sentir importante, entre aspas, na vida, que fiz de facto alguma coisa para aquela pessoa, e isso de facto é uma coisa que me satisfaz, okay? que eu gosto e que me motiva também, é isso um bocadinho que me motiva a continuar nesta área, e provavelmente será aquilo que eu identificava como sendo mais empolgante, digamos assim, no meu dia-a-dia, porque o resto vão sendo eventos pontuais, coisas que vão acontecendo e que obviamente, desculpa, tenho de beber água, senão... Não desidratas. Mas sim, mas lá está, essas perguntas, e vocês já repararam isso, a mim é muito mais difícil responder sobre a minha vida pessoal do que é sobre a parte do trabalho, a parte profissional, a parte da nutrição, porque as duas coisas são um bocadinho indissociáveis, e eu não sou uma pessoa muito emotiva, não é? E isso, emotiva no sentido de exteriorar muitas minhas emoções, isso eu sou assim, sou mais introvertido, mais recatado, e talvez por isso seja difícil identificar algo que te empolgue para além das coisas que te motivam e que te fazem continuar a trabalhar e também te fazem continuar a procurar ser melhor, porque isso também é uma constante na minha vida. Portanto, eu estou em constante estudo, digamos assim, porque gosto, e acho que isso é importante. Portanto, eu acabo por dedicar grande parte do meu dia a estudar, a atualizar, a tentar trabalhar no sentido de fazer melhor o meu trabalho e também passar essa informação às outras pessoas, que é outra coisa que eu também tento fazer nas redes sociais, nas aulas. Portanto, tentar ser um bocadinho um veículo dessa informação, e isso obviamente que me empolga, que me motiva, e também o feedback, felizmente, tem sido positivo. Portanto, aí também, felizmente, nesse aspecto tem tido, e isso também é obviamente importante e gratificante. Então, Sérgio, e relativamente a isso e agora ao estado atual que, portanto, estamos todos a viver, que opinião é que tu tens? Eu tenho a minha, e também posso partilhar, e também já partilhei no último live que eu fiz. Que opinião é que tu tens formada sobre esta enxuvada de treinos que andam por aí, estas lives e estes bitikes, e que toda a gente tem o seu parecer em relação a alguma coisa? Faz parte dos tempos, não é? Faz parte dos tempos. Eu acho que pronto, as redes sociais têm uma parte boa, têm uma parte má, portanto isso é como tudo. Sim, é um veículo de desinformação muito grande, não é? E isso é um problema como nunca foi hoje, não é? E isso basta olhar para a importância que as próprias autoridades hoje em dia, por exemplo, na situação que estamos a viver, no coronavírus, dão relativamente à desinformação e àquilo que vai sendo veiculado nas redes sociais e que não é verdadeiro e que vai criando algum, não diria medo, ansiedade, mas vai no fundo, pronto, algumas pessoas vão utilizando para promover, para se autopromover, e às vezes para promover coisas que eu nem próprio entendo qual é o interesse de as fazer, mas de facto que há muita desinformação, e em particular na nossa área, quer na nutrição, quer na parte do exercício. Tem a ver também, é verdade, e peço desculpa se for ferir algumas suscetibilidades relativamente a esta questão, mas se calhar tem a ver tem a ver das duas uma, ou com a maior parte das pessoas que opinam não terem formação na área, não terem bases, mas também com o facto das pessoas que o são não serem suficientemente competentes do ponto de vista científico, okay?
com bases sólidas a esse nível, para conseguir separar aquilo que é informação daquilo que é desinformação, porque muitas vezes a desinformação é veiculada pelos próprios profissionais. Eu eu lido bem e vivo bem com isso, não é? Até porque parte do meu trabalho acaba por ser desmistificar um bocadinho essa desinformação, portanto eu tenho de arranjar maneira para conseguir lidar com essa enxurrada de informação que vai aparecendo, mas sei que isso cria alguma confusão, okay? E alguns conflitos nas próprias pessoas. Mas não há forma, ou seja, a única forma que nós temos de lidar com isso, e é uma forma eficaz, é precisamente mostrarmos o outro lado, não é? Portanto, dar uma opinião coerente, informada, justificada, baseada na evidência e também em alguma prática, em algum empirismo, mas essencialmente naquilo que a evidência nos diz, porque as pessoas não são burras e conseguem distinguir aquilo que é, as pessoas podem não saber distinguir a parte técnica, ok? Podem não saber distinguir quem tem razão, mas conseguem distinguir a qualidade de uma argumentação. Ou seja, se tu argumentares de uma forma coerente, baseada em evidência e justificada, as pessoas entendem. Okay? E essa sempre é, eu tento ser a minha posição e a minha posição, digamos, nas redes sociais. Que essa opinião seja mais do que uma opinião, mas seja fundamentada, seja coerente, seja informada e que dê algum suporte às pessoas e alguma confiança. E acho que é isso que os profissionais na área têm de fazer, porque o outro lado vai sempre existir, não vale a pena sequer estarmos a pensar que não será assim. Portanto, temos de fazer a nossa parte no sentido de tentar dar confiança às pessoas naquilo que é informação de qualidade. As nossas áreas são muito sujeitas a esse tipo de coisas, não é? Nós sabemos isso, não é? Sim, ou seja, existem muitos atalhos também, há indivíduos que em meia dúzia de meses que pensam que estão prontos para o terreno e que supostamente tornam-se isso os pseudo-profissionais, não é? De um momento para o outro eles tornam-se capazes ou capacitados. Enquanto que nem toda a gente sabe entubar um paciente numa UTI ou sabe operar uma perna partida, toda a gente sabe comer e toda a gente sabe se mexer, não é? Portanto, acaba por toda a gente acabar por ter uma opinião, digamos assim, relativamente à nutrição e à parte do exercício, e que não consegue perceber a diferença entre aquilo que é uma opinião, okay, e aquilo que é informação, ou aquilo que é parecer, ou aquilo que é a evidência, o método. Mas isso, sinceramente, eu acho que, sabendo que isso é um problema que vai acontecer e que nós não vamos conseguir fazer nada relativamente a isso, porque as redes sociais são assim, ou seja, nós próprios criamos isso e tem um lado bom, tem um lado mau, portanto aí é discutível. A única coisa que nós podemos fazer é o nosso trabalho e é o nosso melhor diariamente. E penso que há lugar para todos. Eu penso que há lugar para todos. Há lugar para todos e o próprio mercado vai filtrar, okay, aqueles que se vão distinguir e aqueles que são melhores. Porque as pessoas não são burras. Podem não saber de uma determinada área, mas conseguem, é aquilo que eu estava a distinguir há pouco, conseguem distinguir em termos de argumentação e em termos de solidez naquilo que é veiculado, naquilo que é dito. E isso é um fator de distinção só por si. E isso é um processo diário, é um processo que dura o seu tempo, mas que depois que temos o colher realmente do projeto. Nós podemos fazer, e é um pouco também a minha posição e a forma como eu tento atuar nesse meio, que é eu fazer o meu trabalho e não me preocupar com o trabalho dos outros, ou seja, eu faço o meu, veiculo a informação que quero veicular, mas pronto, os outros fazem o seu trabalho e as pessoas depois vão ter de seguir ou optar por seguir uma das linhas quando elas não são convergentes, ou seja, quando há uma distinção grande em termos de opiniões, mas eu acho que isso consegue-se fazer, não é? E é uma ferramenta que nós temos. Ou seja, se as pessoas quiserem encontrar, quiserem saber mais sobre ti, onde é que elas podem
pesquisar, onde é que elas podem te encontrar, onde é que elas Hoje em podem dia a forma mais saber fácil mais. são as redes sociais, não é? Portanto, acaba por estar, apesar de ser essencialmente porque acaba por ser um veículo de informação profissional, mas também é essa que me interessa disseminar e veicular, são as redes sociais, o Instagram, o Facebook, eu acabo por ter alguma atividade nessas redes sociais. Também iniciaste uma coisa agora, um projeto no YouTube, há pouco tempo que eu tenho visto. Foi agora tentado Queres parado. falar um pouco sobre isso? Tem estado parado. Nós criamos um canal do YouTube onde falava precisamente um bocadinho e, no fundo, tentar abordar alguns temas com algum rigor relativamente a essas questões mais importantes, alguns mitos e as perguntas mais frequentes que as pessoas nos fazem. Não é um projeto que eu abandonei, é uma coisa que eu tento retomar, mas o tempo também não tem sido grande e, ao contrário do que se calhar seria expectável nesta fase em que nós acabamos por ter um bocadinho mais de tempo por estar em casa por causa da questão da quarentena e tudo isso, para a parte criativa é um bocadinho má. E pronto, tenho estado a gravar aulas porque as aulas que eram presenciais acabaram por passar para o digital e pronto, também não tenho tido muito tempo para adiantar isso, mas é uma coisa que eu ainda pretendo fazer e continuar, se bem que ainda já tem lá um histórico com alguns vídeos, mas tem estado um bocadinho em stand-by e onde eu estou mais ativo de facto é o Instagram, dentro do possível. Ó Diogo, tem aí uma mensagem do Sérgio lá para casa. O que é que achas que pode ser? A mensagem final? Não sei se estamos bem no final, mas eu gostava que o Sérgio desse lá uma mensagem para a malta, lá para casa. Pois, exatamente. Não tem de ser sobre nada em específico, pode ser qualquer coisa em geral, mas tipo aquilo que tu achas que é mesmo... O que tu sintas. Aquilo que tu sentes que é realmente mesmo no coração. Exatamente. Relativamente a... Vocês só me fazem perguntas difíceis, eu não estou habituado a estar nesta posição. Para mim é muito mais fácil estar na minha zona de conforto, que é a parte técnica, a parte mais analítica da coisa. A parte mais analítica, a parte mais técnica é onde eu estou o peixe na água, onde eu acabo por estar onde sentir mais à vontade, principalmente... Olha, neste momento as pessoas estão todas assim, à espera que digas qualquer coisa. Vá, o que é que vais dizer? Eu a tentar ver o que é que vou dizer. Eu não tenho nenhuma mensagem em particular para as pessoas, elas são várias, já demos bastantes aqui. Se nós quisermos pegar pela área do fitness, talvez que tentámos no início focar um bocadinho mais, queria reforçar mais aquilo que nós falámos no início, porque tenho notado algum dano, digamos assim, que as redes sociais em particular têm feito, entre aspas, em algumas pessoas, se calhar um bocadinho mais frágeis do ponto de vista psicológico, ou seja, mais permeáveis a alguma da informação e desinformação que vai aparecer nas redes sociais, principalmente só aparecer o lado bom ou o lado bonito da vida de outras pessoas com que elas acabam por ter como modelo. Okay? Isso tem um impacto de facto grande relativamente à parte alimentar, à parte dos distúrbios alimentares e tudo isso, e pronto, e se calhar pedir ou tentar pedir, isto é difícil de dizer, porque de facto quem veicula essa informação não está a fazer ou não considera que esteja a fazer nada de errado, mas que no fundo também consiga mostrar um bocadinho o outro lado, ou seja, pelo menos não ser hipócrita, vamos dizer as coisas de uma forma fácil de entender, não é? Porque isso também acaba por ser relevante, e as redes sociais, esse é um problema relativamente ao fitness que eu pessoalmente tenho notado, mas lá está, é uma situação complicada dos dois lados, porque de facto são fragilidades que as pessoas têm e infelizmente, pronto, depois acabamos por lidar com elas na parte do comportamento alimentar, que são refúgios que as pessoas acabam por ter, e eu falo nisto também na parte competitiva, ou seja, naquelas atletas, principalmente atletas femininas, que acabam por estar muito permeáveis a estas questões.
mas olhando, podendo ser uma mensagem um bocadinho mais ampla, tendo em conta que o fitness ainda é um nicho, não é? Ainda é um nicho, está crescendo, mas ainda é um nicho em toda esta problemática. E para aquele público mais jovem, Relativamente que está na mesma situação que o Sérgio Veloso estava há uns anos. nessa situação, mas que em termos de... Uma mensagem para eles. Se nós quisermos, no meio disto tudo, olha, a Maria João é que me está aqui a dizer, está-me a dar uma dica, porque são coisas que às vezes nós costumamos falar. Se há segredo no meio disto tudo, não é? E isso acho que é mais ou menos concordante e transversal em toda a gente que trabalha na área, é se há chave no meio disto tudo é consistência, não é? Portanto acaba por ser, ninguém está à procura de ser perfeito, isso não existe, não é? E a consistência acaba sempre por vencer a pretensão de alguém querer ser perfeito, porque isso não acontece. E é um processo obviamente lento, é um processo, digamos assim, mas que de facto é possível, e a aprendizagem tem de ser um bocadinho pessoal, não é? Portanto, eu errei muito também até conseguir perceber como é que as coisas funcionavam, entre aspas, não é? Cometi imensos erros. E assim como eu, há muitas outras pessoas que também foram igualmente bem-sucedidas e que felizmente, não é? Portanto, existem vários casos de sucesso relativamente à perda de peso, e houve certamente momentos bons, menos bons, aprendizagens, alturas em que as coisas correram bem, outras correram melhor. Mas consistência é o segredo, se é que podemos definir assim. Obviamente que, sendo acompanhado, é sempre um processo mais, ou será um processo, não diria mais fácil, mas se calhar mais orientado, e que a probabilidade de ser bem sucedido é maior, mas que eu sou no fundo exemplo de que de facto se consegue. Agora, voltando um bocadinho atrás, porque são coisas que eu por vezes também acabo por falar e que têm relativamente a esse processo, voltando à questão da perda de peso. Ninguém espere, não é, que perder peso dessa forma, ou seja, 52 quilos ou algo semelhante, possa ocorrer sem um sacrifício grande da pessoa, não é? Portanto, o sofrimento faz parte, não é? A pessoa vai sofrer, vai haver momentos bons, momentos em que vai ter fome, momentos em que vai se sentir mal, vai se sentir cansada. Esses momentos vão fazer parte, não é? Mas a motivação ou os resultados, não é, que tu vais obter acabam por ser uma gratificação suficiente para conseguires lidar com esse sofrimento que faz parte. Ninguém perde peso, ninguém sai de um estado de obesidade sem tolerar um grau de sofrimento relativamente grande. Não há como. E tem que estar preparado para isso. Diogo, curtiste a resposta? Já rematou, para mim está bom, puxa. Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Eu acho que o pessoal lá em casa agora já vai ficar a saber muita coisa do Esta Sérgio. questão das mensagens e essas coisas é sempre o mais difícil para mim, porque lá está, vocês perguntem só o que quiserem da parte técnica, sobre a opinião sobre o coronavírus. Agora, partes mais pessoais, mais íntimas, é sempre aquilo que é mais difícil de exteriorizar. Portanto, isso tem a ver com a minha... Aliás, é a forma melhor de me conhecerem, porque se há característica que também se calhar me define é um bocadinho esta. Portanto... Não, foi bom porque tu não tinhas nada preparado e assim ao menos, olha, saiu genuinamente assim à pressão e tudo, foi bom. Foi boda puro, foi boda genuíno. Eu vou acreditar que isso seja bom, não é? Ser puro e ser genuíno sem sair à pressão. Eu tenho aqui a Maria João a rir-se desalmada. Olha, Sérgio, diz-me lá agora só para aqui para finalizar, o que é que tu vais jantar hoje, pá? O que é que eu vou jantar? Mas eu já jantei. Tu já jantaste, então o que é que vais jantar? Agora é que a Maria João se partiu a rir. Porque eu janto muito cedo. Okay? Então janto muito cedo. Eu janto... Agora vou-vos fazer uma revelação. Agora que estou mais em casa, não é? Estou a jantar entre as 5 e 5 e meia. Pá, isso é quase o chá das 5, pá.
Isso é o meu lanche, pá. Então, Eu faço um jejum noturno mais prolongado e sinto-me bem assim. Aliás, as minhas rotinas sempre foram um bocadinho assim. Eu como bastante mais de manhã do que como à noite. Portanto, eu geralmente, a não ser que tenha algum jantar, algum evento, geralmente janto sempre muito, muito cedo. Mesmo em situações normais, janto normalmente entre as 6 e as 7. Faço um jejum noturno mais... Faço um jejum noturno mais prolongado. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar relativamente ao jejum intermitente. Se bem que eu faço ao contrário e mais curto. São só 14 horas, entre 12 a 14 horas, e faço à noite. Okay? Portanto, eu como bastante de manhã e vou reduzindo ao longo do dia. Mas é uma coisa que eu faço naturalmente e que, na verdade, sempre são rotinas que eu tenho implementadas já há muito tempo. Olha, Sérgio, bora lá combinar aí também com o Diogo, para a gente fazer aí um churrasco depois aqui em minha casa, aqui no ginásio, quando a pandemia se levantar, quando o isolamento social se levantar, vamos fazer aqui um grande churrasco juntos. Pode ser ou não? Que nesta fase, quando passar, até eu, que sou muito caseiro, vou ter necessidade de sair daqui, que isto já está... Isto vai ser complicado, ainda estamos muito no início, não é? Portanto, temos de arranjar todas as estratégias para nos conseguirmos lidar bem com o confinamento. Sérgio, olha, eu quero-te agradecer realmente a tua vinda aqui ao podcast. Eu acho que vai acrescentar muito valor e vai tirar aí muitas especulações sobre o que é que as pessoas pensam em relação ao fitness, em relação à parte do treino, à parte da alimentação. Eu acho que foi de grande valor realmente a tua participação aqui. Tiveste realmente em grande, tal e qual como é aquilo que eu te vejo e é aquilo que eu te sinto admiração por ti e que também muita gente lá em casa também sente. Mas também sei que eles agora também ficaram a conhecer um pouco mais do teu lado mais oculto, do teu lado mais emocional. Ainda não tinha acontecido em lado nenhum, porque eu nunca tive numa situação ainda como esta mais pessoal, digamos assim, tivesse a responder a perguntas um bocadinho mais íntimas e não estou relacionadas com a parte do trabalho, a parte da nutrição, a parte da ciência, da fisiologia, do metabolismo, dentro dessas áreas. Então, olha, Sérgio, é a magia do podcast. Sérgio, dá aí uma pessoa que tu quisesses ver aqui no podcast, uma pessoa tua amiga. Olha, deixa lá pensar, quem é que eu gostava de ver aí no podcast? Mas ela vai ter que vir, hein? Mas sobre que área? O que é que... Mas dentro de que áreas? Ou seja, eu conheço... Diz-me tu. É que as pessoas que eu conheço mais e que eu recomendaria, se calhar, são mais ligadas à parte da ciência e não tanto aqui dentro deste... Mas por isso mesmo é que as pessoas ligadas à ciência é que também têm que mostrar este lado. Deixa-me pensar. Isso é uma pergunta que eu vou ter de responder. Olha, podes desafiar o Muzi, podias desafiar o Muzi. Olha, podia ser uma hipótese. Podes falar agora, precisamente, ou sendo a hipótese de fazer digital, é relativamente fácil fazeres o podcast com ele. Ele é uma boa pessoa para se falar, portanto, tanto da parte pessoal como da parte profissional. É excelente orador. Então vá, olha, dá-me três nomes que gostasses de ver aqui no nosso podcast. Então, olha, se pudermos ir para o lado também do outro lado do Atlântico, vá. Tens tanto o Paulo como a mulher, a Roberta, okay, que é uma excelente pessoa, seria uma excelente pessoa também para teres aqui, porque ela está mais ligada com a parte dos distúrbios alimentares associadas precisamente à parte do fitness. E ela fala muito bem, excelente comunicadora, portanto, a passar a mensagem. Já dei uma palestra com ela também, com o alinhamento da parte precisamente dos distúrbios alimentares. E também há outras pessoas no Brasil, excelentes profissionais, o Marcelo Carvalho, mais ligado à área desportiva em particular. E depois aqui em Portugal tens bons profissionais também que são bastante reconhecidos lá fora, como o Pedro Bastos, que falei há bocadinho, também é uma boa pessoa, mas aí também para a parte técnica, se quiseres perguntar sobre imunidade, sobre a questão da imunidade, por exemplo, seria um ótimo tema para falar com ele. E lembraria-me certamente mais gente, e peço desculpa às pessoas que não mencionei aqui, mas depois também te posso, por mensagem, lembrar e sugerir-te mais gente, porque há boas pessoas, há muita gente que conseguiu verem um barulho estranho. Tem um telemóvel a vibrar, pá. Então é isso. Tu podias eventualmente chamar-te, digamos assim, mas eventualmente aí
podias ter um bom podcast, já que falamos sobre isso, porque é uma área que eu gosto, que não domino tanto e que acho que faz falta falar na parte dos distúrbios alimentares e na parte ou na parte mais comportamental da alimentação, vamos chamar-lhe assim. Sim, a parte compulsiva e dos distúrbios alimentares. Exatamente, mais a componente psicológica e a componente comportamental associada à alimentação. E as ligações emocionais. Aí, sem dúvida. Aquela parte que eu me foco mais e que eu gosto e que domino mais é, sem dúvida, a parte fisiológica, a parte metabólica. A parte emocional, a parte comportamental é inerente também ao trabalho, mas há pessoas aí muito mais capazes de lidar com essa área e dar informação importante. Fico muito feliz e estou muito satisfeito realmente por tu teres aceito realmente este convite e penso que mais uma vez foi uma mais-valia. Foi uma mais-valia porque as pessoas é conteúdo interessante para as pessoas, está bem? Muito, muito interessante, relevante. Eu que agradeço o convite e pronto, espero que sejam 3 horas. Acho que vocês vão lançar em 2 partes, não é? Portanto, vão dividir em 2, não é? Partes. E então, pronto, seja positivo e de alguma forma também vai acrescentar alguma coisa a quem o veja. Isso de certeza. Olha, Sérgio, nós que costumamos sempre acabar assim desta forma, não sei se tu consegues sempre estar aqui a mãozinha. E fazer assim, essa parte Não é tanto que a gente tem que ver a tua... Ok, um bocadinho mais abaixo a mão, um bocadinho mais abaixo. Espera aí que eu vou só tirar uma foto, isto merece uma foto. Portanto, isto é mesmo juntos conseguimos, por isso é que estamos assim, não é? 1, 2, 3, smile.